Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Faz tempo que a gente não se vê por aqui. Então, vamos aos estudos. Hoje vamos falar sobre reprodução dos répteis. Eu sou a professora Kilma da disciplina de Ciências. Então, quem são os répteis? Vocês já devem ter estudado, né, em séries anteriores, quem são os répteis. Então, aqui a gente tem a foto de alguns répteis, né, jabuti, tartaruga, cobra, jacaré, lagarto. Então, esses são a representação dos répteis, né, e tem muitos outros. Então, gente, vocês vão perdoando aí os ruídos externos, é que as pessoas não param em casa, né? Aí ficam para lá e para cá de moto, fazendo o maior barulho. Então, os répteis, eles realizam a fecundação interna e possuem ovos com casca. Lembra que a gente já falou de fecundação interna? Então, lembrem aí, né? Qualquer coisa, dá uma olhadinha no caderno, que foi quando a gente ainda estava na escola, né? E conseguiu anotar. Então, como é que acontece, né? O macho, ele introduz os espermatozoides no corpo das fêmeas por meio do órgão copulador. Então, para haver a fecundação interna, tem que ter a cópula, né? Tem que ter o órgão copulador. Nos répteis, o que é que acontece? O macho, ele introduz os seus espermatozoides dentro do corpo da fêmea, por meio do órgão copulador que ele possui. Dessa forma, percebemos que os répteis, eles se tornaram independentes da água para poder se reproduzir, né? Então, como os répteis fazem fecundação interna, então eles se tornaram independentes da água. Ao contrário dos outros que a gente já viu anteriormente, né? Que necessitam da água, mesmo que seja da umidade, para poder se reproduzir. Lembra? O sapo, o peixe. Então, aqui já é diferente. Os répteis, eles fazem fecundação interna e, por isso, eles não precisam da água para poder se reproduzir, porque eles inoculam os espermatozoides diretamente na fêmea, dentro da fêmea já. Então, aqui a gente tem demonstração, né? Aqui a gente vê os jabutis, 2 jabutis, realizando a fecundação. Os lagartos também aqui, essa imagem, certo? Então, sendo uma fecundação interna. Vamos ver agora aqui um vídeo. Só um instante, gente. Aqui, ó. Da fecundação da reprodução dos jabutis. Prestem atenção no barulho, no movimento. Olha aí. Vejam embaixo, tá vendo, ó, o órgão copulador? Aqui não dá pra ver direito por causa que a perna tá no meio, né, do bicho. Mas, ó, perto ali da perna dele é o órgão copulador do macho. E aí ele está inoculando os espermatozoides na fêmea. E por isso é uma fecundação interna. Eles fazem exatamente esse barulho. Lá na minha casa tem um casal e eles fazem exatamente desse jeito. Então, mesma coisa, né? Vocês já conseguiram perceber, né? Como é a fecundação dos jabutis, que é um tipo de réptil. E realizam o quê? Fecundação interna. Então, eles não precisam de água para se reproduzir. O ovo dos répteis, né?
O ovo dos répteis, ele é rico em vitelo. O que é vitelo? Vitelo é uma substância que nutre o embrião. É uma substância que vai dar o alimento ao embrião que está se formando, né, dentro daquele ovo. Então, o ovo dos répteis, ele é rico em vitelo. É uma substância. E ele é capaz de reter a umidade. Na casca dos ovos dos répteis tem poros. Poros é como se fossem buraquinhos bem pequenininhos, quase invisível. Ou seja, pequenos orifícios que possibilitam a entrada de gás oxigênio e a saída do gás carbônico, havendo assim a troca de gases com o meio ambiente, certo? Então, esses poros, ou seja, esses pequenos orifícios, eles possibilitam a troca de gases, né? A entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico, justamente para facilitar e para o embrião que está sendo formado dentro do ovo. Tanto a troca de gases quanto o vitelo, lembra o vitelo, que é a substância que nutre o embrião, eles são essenciais para o embrião desenvolver-se dentro do ovo. Então, se não tem vitelo e não tem a troca de gases, o embrião ele não vai sobreviver, entendeu? Não vai se desenvolver e aí não vai viver, né? Não vai dar continuidade. O grupo dos répteis, ele foi o primeiro dentre os animais a desenvolver uma bolsa com líquido, certo? Então, os répteis foram os primeiros animais, né, que possuíram essa bolsa com líquido. O nome desse líquido é âmnio. E esse líquido, ele protege o embrião contra pancadas e ressecamentos. Então, por exemplo, um ovo lá, né, que de um réptil sofre uma pancadazinha. Então, esse líquido, ele vai justamente servir para proteger o embrião, né, dessas pancadas e do ressecamento também da casca do ovo. A maioria dos répteis, eles são ovíparos. Vocês já ouviram falar, né, em ovíparos, né, o que é ovíparos? Colocar ovo. Então, a maioria dos répteis, eles são ovíparos. A fêmea, ela põe ovos de onde saem os filhotes. Esses ovos têm casca rígida e consistente. Os ovos, eles se desenvolvem em ambientes de baixa umidade, certo? Então, como é que acontece? A fêmea dos répteis, ela coloca ovo e é desse ovo que saem os filhotes. Vamos ver aqui o vídeo do jacaré. O jacaré, esse aqui, ó. Pronto, pode soltar. Olha aqui, ó. Tá nascendo já. Ó, tá vendo? Tá pra nascer. O jacarezinho saindo Pode do botar ele aí. ovo. Ó, tá ouvindo, ó? Ele respirando. Ia sair. Não tem mais jacarezinhos. Olha que ele está saindo. Olha quantos estão saindo. Ele faz. Ele quer ver o parto. Sai daí, te ajeita. Olha um saindo, ó. Ó, gente. Acabou de sair, ó. Dois, ó. Aí do sangue. Olha. Dá pra sair também, ó. Deixa eles saírem só. Sai daí, Gabi. Então, gente, a gente vê aí uma representação, né, do filhote saindo de dentro do ovo. E para que ele pudesse sair, né, para que ele pudesse ter vida, foi preciso o quê? O líquido, né, que a gente já viu, que nutre o embrião. Foi preciso que a casca do ovo tivesse os pequenos orifícios para haver a troca de gases e que tivesse o líquido amniótico também para proteger todo o embrião até ele se desenvolver. Então, gente, a tartaruga marinha e muitos outros répteis aquáticos depositam os ovos em ambientes terrestres, certo? Eles ficam cobertos por areia e são aquecidos pelo calor do sol. Então, vocês já devem ter visto, né, como aqui a gente mora no litoral e tem
às vezes tem essa soltura, né, de filhotes de tartaruga. Então, como é que acontece, né? A tartaruga ele é um réptil aquático, sendo que os ovos dela, elas depositam num ambiente terrestre. E aí eles ficam cobertos por areia, sendo aquecidos, né? E aqui a gente vê, né, como elas colocam os ovos. Vamos ver um videozinho. Ai, gente, desculpa. Então, aí a reprodução das tartarugas começa em setembro e termina em março. Já já vamos ter aí o início da reprodução das tartarugas. Ficou escuro. Aí depois de um tempo, né, que aqueles ovos eles se desenvolvem e tudo mais, saem as tartaruguinhas, certo? Então, a maioria dos répteis, eles não cuidam dos seus ovos e filhotes. Quando os filhotes estão formados, eles saem da casca sozinho. Então, a maioria dos répteis é assim, eles não cuidam dos ovos e dos filhotes. Põem o ovo, depois vão embora, e aí os ovos, depois de um tempo, vão eclodir, os filhotes vão sair e eles vão ser independentes, né? Já os crocodilos e jacarés, ele tem muito cuidado com os ovos e os filhotes, né? É diferente do que a gente viu, né? Que eu falei agora há pouco. Os crocodilos e os jacarés, eles cuidam dos filhotes e dos ovos. As fêmeas, elas põem, não sei onde tá com a cabeça, né? Mas põem os ovos no ninho e ficam por perto até o nascimento dos filhotes, que são carregados na boca até a água, onde ficam com ela, certo? Então, os crocodilos e os jacarés, eles fazem isso, né? Colocam os ovos e ficam pastorando no ninho. Ai, eu não suporto esse passado de moto. Eles ficam, então, os jacarés e os crocodilos, né, ficam pastorando o seu ovo, né, o seu ninho, até que os filhotes nascem. Depois que os filhotes nascem, eles pegam com a boca e levam até a água, onde os filhotes ficam com ela. Alguns permanecem com a mãe durante até 3 anos. Então, a gente vê o cuidado parental, né, parecido com o nosso, né, humano. A gente vê isso nos crocodilos e nos jacarés, sendo que a maioria dos répteis, eles não fazem isso, certo? Os únicos que fazem são os crocodilos e os jacarés, né? De pastorar o ninho e cuidar do filhote. As cobras, né? Vamos ver. Os ovos provenientes da reprodução, eles ficam retidos em um canal dentro do corpo da fêmea, enquanto os embriões se desenvolvem. Então, nas cobras, o ovo fica dentro da fêmea. A gente não vê o ovo fica dentro da fêmea, certo? Até se desenvolver. Aí, quando os ovos saem... Ai, desculpa. Os ovos saem do corpo da fêmea, os filhotes já estão formados. Então, na cobra é assim, a fecundação interna, os ovos se desenvolvem dentro da fêmea, depois que o embrião já está todo formado, o que acontece? Os filhotes já saem diretamente os filhotes, entendeu? Não saem os ovos, saem os filhotes.
Na verdade, saem os ovos, né? Sendo que os filhotes já vão estar formados, prontos para eclodir. Aí a casca desses ovos é bem fina, como uma membrana, de forma que permite a saída dos filhotes, como a gente viu lá do jacarezinho, certo? A membrana é bem fina, porque ajuda essa saída. No caso das cobras também, a casca é bem fininha, porque é assim que eles se formam, que as cobras estão todas formadas, aquele ovo sai de dentro da cobra, e aí o filhote já está formado e ele já pode eclodir do ovo. Existem alguns répteis vivíparos, ou seja, os filhotes se desenvolvem sem a presença de ovos, que é o caso de algumas espécies de lagarto, certo? A gente viu que os répteis são ovíparos, mas existem algumas espécies de répteis que são vivíparos. Nesse caso, são os lagartos, ou seja, eles não têm ovos, se desenvolvem sem a presença de ovo. Agora vamos para a atividade. Até que enfim, né? A aula foi longa hoje. Meu pai do céu. Gente, eu não coloquei a atividade aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou mandar a atividade para vocês em um outro vídeo, tá certo? Ou melhor, eu vou mandar a atividade para vocês escrita lá num documentozinho do WhatsApp, certo? Então, gente, desculpa, a aula foi bem improvisada hoje, que eu tô com um pouco de alergia, eu acho. Não é coronavírus, é só alergia mesmo. Mas eu tô bem, viu? Não tô gripada nem nada. Desculpem por não ter colocado a atividade, mas eu vou colocar junto logo em seguida do vídeo, certo? E lembrando que para poder responder a atividade tem que assistir o vídeo, certo? Um abraço e até mais.